Quero saudar a todos os amados com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É alegria poder estar mais uma vez aqui na Igreja do Auer e cultuar a Deus com os amados, louvar, exaltar, adorar, engrandecer o nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós sempre costumamos dizer que nós não viemos para assistir o culto, ao culto. Nós viemos para participar do culto e prestar culto a Deus. Ele sim é o nosso único espectador. A Trindade é a espectadora do culto que prestamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por isso nós estamos muito alegres por estarmos na presença dele. Também fico muito alegre de receber o convite do meu verdadeiro amigo verdadeiro, pastor Cláudio Alberto Andrade. Aliás, eu estava pensando em casa, pastor Cláudio, nós nos conhecemos em 97, Eu já estava aqui há alguns meses, quando, depois de virar a página do catálogo telefônico de Curitiba, vindo de Apucarana, não me adaptando muito na PIB de Curitiba, por causa do tamanho, mais ou menos assim, e depois de ter ido lá com a minha família, eu e minha esposa e os 2 filhos pequenos ainda, aí eu passei por um momento aí meio de apatia espiritual, e depois, chorando muito na presença de Deus e orando, Deus disse: abra o catálogo. Aí eu abri o catálogo e meti o dedão lá. Só vi no espaço de igrejas, Igrejas Batistas. Quando eu meti o dedo, Igreja Batista Água Verde. Aí fui lá numa quarta-feira, o pastor Cláudio e a irmã Noeli estavam em Paranavaí, se não me falha a memória, visitando os pais. Mas eu fui lá, fui muito bem atendido, fui muito bem acolhido naquela ocasião. 97, quase 30 anos, não é, pastor? Quase 29 anos vai fazer. E aí, depois, a pessoa que me recebeu, passou o pastor Cláudio, na semana que ele chegou, ele já me ligou. E naquele telefone, aquela alegria, parecia que já me conhecia há anos, Ele dizia: você esteve na igreja, você que é o Dorival e tal, e já foi me visitar. Foi uma coisa que foi assim, amor à primeira vista. Ele e a irmã Noemi. E desde lá até hoje, eles são os meus amigos verdadeiros. Ele é o meu pastor, porque foi meu pastor aqui e aquele que me encaminhou ao ministério, que me apoiou. Então eu tenho nele uma pessoa da minha mais alta estima, do meu coração. Ele e a irmã Noemi são exemplos, referência para mim, para minha família, para minha esposa, Eu louvo a Deus por essa amizade que nós nutrimos ao longo de quase 30 anos. E louvo a Deus por isso. Também meus amigos, pastor Jaziel, meu professor e meu amigo, pastor Jocely Julião também, como já foi citado aqui, e a Gabi, que aceitaram o convite e vieram conosco aqui para adorarmos ao nosso Deus. Mas sem mais me delongar, eu também queria dizer para vocês que vocês que estão aqui hoje, que são vovós, que são avós, eu me tornei avô em setembro do ano passado, Vai fazer um ano agora. Então minha esposa e eu somos avós. Você que é avô, levante a mão só para eu ter uma noção. Olha quantos avós aqui, Você sabia que hoje é o dia dos avós? Então uma salva de palmas para os vovôs, para as vovós. Por quê? Porque os avós são os verdadeiros amigos dos seus netinhos, não é verdade? São pais 2 vezes. E de fato nutrem uma amizade verdadeira, leal com seus netinhos e as netinhas. Louvado seja Deus pela vida de cada vovô, cada vovó nessa noite. Mas, amados, sem mais me delongar, nessa noite do culto do amigo, que nós celebramos a Deus, tem um texto que falou muito ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão baseada nesse texto, que é um dos mais belos capítulos da Bíblia. É o capítulo 15 do Evangelho de João, que vai nos trazer Jesus como a videira verdadeira. Mas em certa altura do texto, Jesus também declara que ele também é um amigo verdadeiro, e por ser esse amigo verdadeiro, ele estava pronto para dar, para oferecer a sua vida a cada um de nós, demonstrando com isso que o amigo verdadeiro está pronto, disposto para oferecer a sua vida em favor do seu amigo. E Jesus nos traz esse texto, e o pessoal recebeu ali, eles vão colocar
o texto vai dizer exatamente assim: olha, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Esse é o amor sacrificial de Jesus. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não me chamo de escravos, servos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos ou servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Obrigado porque um dia eu tive esse encontro real com Jesus, meu Senhor, meu Salvador e também meu amigo verdadeiro, aquele que ofereceu a sua vida por mim, aquele que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. E essa noite eu posso me regozijar, me alegrar, celebrar com alegria, com gratidão no coração, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que fizeste por nós. Obrigado porque hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho liberdade, hoje eu tenho vida e vida plena. Meus irmãos que aqui se encontram também, porque um dia também fizeram um encontro e tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Muito obrigado. Continua falando ao nosso coração, Senhor, nesta noite. Fala a cada um de nós quando refletiremos sobre a amizade na perspectiva do Senhor. A amizade na perspectiva de Deus, baseado nesse texto. É assim que nós oramos. Fala, para que a gente saia daqui transformado, impactado pelo poder da tua maravilhosa palavra. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amados, de fato, a amizade na perspectiva de Deus é uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Mas quando o pastor Cláudio me falou que o tema dessa noite seria esse, então eu digo: mas que maravilha, que bênção, porque é um tema que me agrada muito. Eu sou uma pessoa que procuro realmente fazer amizade, buscar amizades verdadeiras, amizades reais, nutrir amizades que possam transpirar o amor de Jesus, que possam resplandecer o amor de Jesus, o caráter de Jesus e assim por diante, tanto da minha parte como da parte de lá para cá também. E meus irmãos, esse tema é um dos temas mais importantes que eu considero a amizade, porque cultivar a amizade é uma das expressões mais belas da graça de Deus na vida humana. Se nós formos parar para observar, esse projeto é um projeto de Deus. O projeto de nutrirmos, de desenvolvermos, de buscarmos amizade sincera. O relacionamento de amizade sincera é, de fato, a vontade diretiva de Deus. Mas em tempos de muitos contatos, de pouca profundidade nos relacionamentos, que nós sabemos que há nas muitas conexões e poucos vínculos verdadeiros nas redes sociais e nas mídias, a palavra de Deus chama a mim, chama você nessa noite a pensar um pouquinho de volta no valor da amizade real, da amizade verdadeira, da amizade sincera, da amizade leal e, por que não dizer, da amizade piedosa, no sentido pietista, cristã, sincera, sob a égide de Deus, sobre a direção de Deus, sobre o direcionamento de Deus. Por quê? Porque, meus amados, a amizade verdadeira, ela não é apenas um detalhe da vida. Ela é um instrumento da bênção de Deus. Ela é um instrumento do sustento de Deus, do cuidado de Deus para conosco. E diria mais, do consolo de Deus. E também é usada por Deus para fortalecer os nossos corações. Quando nós temos amigos verdadeiros, amigos reais e amigos que estão conosco, eles nos ajudam, eles fortalecem o nosso coração com encorajamento. Há momentos, amados, em que uma palavra amiga nos levanta mais do que muitos
recursos, é ou não é? Muito mais do que muitos recursos, muito mais do que dinheiro. Há dias em que a presença silenciosa de um amigo, de uma amiga, vale mais do que longos discursos. Há um ditado que surgiu de uma propaganda de um banco lá no Nordeste, eu não poderia deixar de colocar aqui, e eu coloquei aqui para não esquecer, que diz o seguinte: amigo de verdade vale mais do que dinheiro no bolso. Quem é do Nordeste aí? Alguém está aí? Jocelyn é do Nordeste, não é isso, pastor Jocelyn? Tinha um banco lá, a Valda também, ó, a Valda, minha amiga ali. Lá no Nordeste tinha um banco que fazia essa propaganda, pastor Paulo. Um amigo de verdade vale mais do que dinheiro no bolso. Porque era a propaganda do banco, né? O banco se oferecendo como esse amigo. Mas a gente traz para a nossa realidade. A Bíblia vai mostrar que a amizade não é apenas uma afinidade emocional. Mas a amizade é também, como eu disse, expressão da bênção de Deus, mas do compromisso, da lealdade, do altruísmo, tá? Do altruísmo, que é você se colocar no lugar do outro, pensar primeiramente no outro, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou em Filipenses, não é? Que primeiramente a gente deve pensar no interesse do outro e não no nosso próprio interesse. E por último, de encorajamento e amor mútuo. Mas nessa introdução, amados, acima de toda amizade humana, existe uma verdade ainda maior. Sabe qual é? Que o mais importante não é apenas ter amigos na terra, mas sim ser amigo de Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga amém com vontade, amém. Amém. Olhe para o seu amigo do lado e diga: você é amigo de Deus. Alegre-se, você é amigo de Deus. Ou então que você seja amigo de Deus. Amados, embora Moisés tenha sido descrito, esteja sendo descrito na palavra de Deus como uma intimidade singular com Deus, porque em Êxodo 33, verso 11, o texto vai dizer que ele, Moisés, nutria uma intimidade com Deus como quem fala com seu amigo. Mas Abraão é o grande exemplo bíblico do homem chamado, de maneira clara e objetiva, de amigo de Deus, não é? Existem textos que nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos trazer para vocês alguns textos, Isaías 48, não é? 41, verso 8, desculpe, não 48, 41, verso 8, Tiago 2, versículo 23, vão dizer exatamente isso, que Abraão era o amigo de Deus. A verdadeira amizade, na perspectiva de Deus, meus amados, ela é expressa em amor, em lealdade, em cuidado mútuo. Por isso, amizade sob a perspectiva de Deus, que é o que nós vamos estar falando agora, vai nos trazer algumas verdades preciosas nesse texto que nós acabamos de ler, que nós vamos constatar de fato uma amizade verdadeira, real e dada por Deus. Portanto, uma amizade na perspectiva de Deus. E a primeira verdade, amados, que eu trago desse texto e de outros textos que nós ainda vamos expor aqui, explanar para vocês, é de que a primeira verdade, Jesus elevou a amizade ao mais alto nível, o nível do amor sacrificial. Amém? Amém. Jesus elevou, Jesus expressou, Jesus declarou isso no texto que nós acabamos de ler. Jesus nos mostrou que o amigo verdadeiro, o amigo real, o amigo leal, o amigo é aquele que está disposto a dar a sua vida por amor ao seu amigo, que não tem medo de se expor, não tem medo do risco. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus dá à amizade essa profundidade ainda maior, não só nesse texto, mas em outros textos. A gente lembra daquele apóstolo que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, não é? O apóstolo amado. O texto vai dizer: nutria uma amizade verdadeira com Jesus. Mas, amados, esse texto de João, do versículo 13 ao verso 15 do capítulo 13, vai dizer aqui
que a amizade, em sua forma mais alta, ela envolve entrega, ela envolve doação. Jesus não apenas falou sobre amizade, falar, discursar, não é? Explicar sobre amizade, ou então dizer, você é meu amigo, é muito fácil. Eu quero ver, provar realmente se você é amigo. É quando você doa, você se entrega, você se coloca no lugar dele, e você está pronto e disposto e disponível para apoiá-lo, para ajudá-lo na hora que ele mais precisa. Jesus não só falou, ele encarnou a verdadeira amizade. Ele amou, ele serviu, ele acolheu, ele suportou, ele corrigiu, ele ensinou e finalmente ele entregou-se para os seus amigos. Aliás, Jesus, não é, disse coisas que não eram muito agradáveis. E o amigo verdadeiro é aquele que está pronto até a falar para o amigo ou para a amiga aquilo que vai entristecer, que vai doer. Por quê? Porque ele ama. E porque ele não quer ver o amigo ou a amiga indo por um caminho ou indo por uma rota que ele vai cair no abismo, não é verdade? Ou vai tomar escolhas absolutamente indesejadas. Por isso o amigo verdadeiro está disposto até permitir que o amigo fique bravo com ele e se afaste. Mas em amor ao amigo ele faz isso. E Jesus foi esse amigo. Em todo o tempo ele nos amou. Em todo o tempo ele serviu, ele acolheu, ele suportou, ele corrigiu, ele ensinou e ele deu a sua vida. Meus amados, isso significa que a amizade da palavra de Deus, a amizade sob a perspectiva de Deus, ela não é só um sentimento. A amizade não é só um sentimento, mas é a disposição de servir, de abençoar, sabe, de ser bênção na vida do outro, de estar pronto para o que der e o que vier. Em todo o tempo. A Bíblia fala em todo o tempo ama o amigo. O Augusto iniciou o culto dessa noite com essa expressão: em todo o tempo ama o amigo. Até no tempo de angústia, está ali para socorrer. Então, essa disposição de servir, de abençoar, de carregar fardos, sabe, de proteger a honra do outro, de permanecer em amor. Eu me lembro que alguns anos atrás, tenho dois amigos verdadeiros, não vou citar os nomes deles aqui, mas eles foram muito maltratados, na minha concepção. Eles poderiam ter sido tratados de um modo muito diferente, no nosso meio. Não foram bem tratados, e eu tomei aquela dor para mim. E aquela dor foi tomando conta no meu coração. E a minha amada disse: cuidado, você está tomando uma coisa que não foi com você. Eu falei: são meus amigos, meu amor, meus amigos verdadeiros. E eu fiquei muito entristecido, muito abatido. Talvez o pastor Cláudio vai se lembrar disso, ao ponto de que alguns meses se passaram, um ano se passou. Em 2023 eu tive uma isquemia no coração. Isquemia impressionante. O doutor, meu cardiologista, me chamou, eu fui lá, fiz o exame cardiológico lá, o eletrocardiograma, e apareceu um pequeno isquêmicozinho, sei lá, uma arritmia lá. E ele me escreveu alguma coisa, colocou no envelope, disse: vá para casa, passe em casa, pega alguma coisa e vá para o hospital. Pensa lá, quando eu nem li, cheguei lá, me colocaram no UTI, não foi, meu amor? Fiquei um dia, depois eu só saí porque eu queria dormir com a minha esposa, eu queria dormir no hospital, porque eu fiz todos os exames e não era nada, foi só no início de uma... E aí eu fiquei pensando: mas como foi isso? Eu alimentei tanto no meu coração aquela tristeza, né, que eu me coloquei no lugar deles. Foi isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida, porque eu conversando com o médico, com a minha esposa, que é psicóloga, muito provavelmente isso me prejudicou muito, aquele sentimento que eu nutri. Mas depois eu perdoei, depois eu entreguei nas mãos de Deus, e eu digo: sabe uma coisa, né? E orei com eles, a gente orou, a gente também perdoou as pessoas que fizeram isso, e isso passou, isso foi superado. Mas olha que interessante, não é? Muito interessante, se colocar no lugar do outro, de proteger a honra do outro, de permanecer em amor. Uma igreja madura, ela precisa também ser uma comunidade de amizade. E eu creio que a igreja dual é essa comunidade. Uma igreja que se preocupa em fazer o culto do amigo é porque ela é uma igreja que nutre a amizade,
que valoriza a amizade e que não basta apenas congregar no mesmo lugar, mas que nós precisamos aprender, sabe o quê? A chorar com os que choram, a alegrar-se com os que se alegram, a sustentar os fracos, a caminhar juntos, a viver o amor de Cristo de forma prática. Amém? Você pode dizer amém? Amém. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Uma comunidade cristã sem amizade sincera vira apenas um ajuntamento de pessoas, apenas isso. Mas amados, quando o amor de Cristo governa os relacionamentos, quando o amor de Jesus, esse amor que nós cantamos aqui, amor sacrificial, esse amor perfeito, esse amor maravilhoso, ele está presente. Quando ele nos governa, meus amados, a igreja se torna uma família espiritual, uma família dos amigos de Deus, uma família de Deus. Amém? Amém. Primeira verdade, né? Comprobatória nós já falamos. Agora vamos a uma segunda verdade que eu vejo também nesse texto. A segunda verdade é que a amizade é um presente de Deus para a caminhada humana. A amizade verdadeira é um presente dado por Deus, concedido por Deus. É Ele que nos privilegia, é Ele que nos dá. A palavra de Deus vai mostrar que ninguém foi criado para viver sozinho. Nós não fomos criados para ficarmos isolados, amados. É por isso que nos preocupa muito, né, pastor Cláudio, pastor Joseli, pastor Jaziel, nossos pastores, Augusto também, que é líder, Jaime também, nós todos que estamos aí em liderança. Quando nós vemos um pastor se isolando, sabe, ficando sozinho, não participando das nossas reuniões, da associação, pastor Antônio Esquina, meu amigo querido, está ali, agora que eu vi o pastor Antônio Esquina e a irmã Jaci, olha que amigos verdadeiros também estão ali. Não é verdade, pastor Antônio Esquina? A gente, quando vê pastores se isolando e não indo nas nossas reuniões, a gente fica triste. A gente fica triste, porque a gente sabe que ele não está fazendo aquilo que de fato é a vontade de Deus, que alegra o coração de Deus, porque Deus nos fez para que nós vivêssemos juntos, unidos. A Bíblia diz lá no Salmo que ó quão bom e quão suave é que os irmãos, os amigos vivam em união. Eu posso até fazer uma paráfrase e colocar aqui amigos no lugar de irmãos, porque nós somos irmãos e somos amigos verdadeiros. Então, quando há esse tipo de isolamento, a gente fica triste, porque o ser humano foi criado para relacionamentos significativos, relacionamentos que impactem a sociedade, sabe? E que a sociedade possa olhar para esse relacionamento de amizade e dizer: puxa vida, que coisa linda! Onde é que isso é possível? Isso é possível aonde? No clube A, no clube B? Na instituição A, B e C? Não, isso é possível na igreja. Sabe por quê? Porque eles têm um amigo que se chama Cristo, um amigo verdadeiro que se chama Jesus. Só por isso é possível. Provérbios 17 vai dizer: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Por isso que eu troquei a palavra, né, o quão bom e quão suave que os amigos vivam em união, por irmão, né, como está no texto. Esse texto aqui também vai nos ensinar que um amigo de verdade não é apenas companhia para os dias leves, sabe? Para aqueles dias que está tudo bem, sabe? O dia que está tudo bem, o dia que está tudo legal, mas é também uma presença fiel nas horas difíceis, nas horas de adversidade, nas horas de tempestade, nas horas de tribulação. O amigo verdadeiro não se aproxima só quando tudo vai bem. Meu amigo, minha amiga, o amigo verdadeiro permanece quando a luta chega. Em meio à adversidade, ele está pronto para nos ajudar. Conta-se a história que dois amigos verdadeiros soldados, pastor Cláudio vai se lembrar dessa, porque foi ele que me deu essa ilustração, viu? Há muitos anos atrás ele contou lá na Água Verde, pregando, e eu gravei, e depois ele me deu. Mas a história conta que esses amigos de verdade cresceram juntos, eram amigos verdadeiros desde a infância, foram para a guerra. E lá por certa altura da batalha, uma batalha muito sangrenta, terrível, eles tiveram que bater em retirada, o batalhão.
Mas o amigo dele ficou ferido. Todos caídos lá, e o amigo dele foi abatido, ele percebeu, não, e os soldados disseram, você é louco, venha, senão vão te abater, senão vão atirar em você, venha, vamos para a proteção, sabe aquelas barricadas que faziam, né? Eles foram para detrás das barricadas, mas o amigo se negou a ir livrar a sua vida, e não tentar salvar a do seu amigo. Ele viu que o seu amigo estava muito ferido, mortalmente ferido, mas não estava morto. O que ele fez? Contrariando as ordens de um tenente, de um comandante sobre ele lá, o que estava sobre ele, ele saiu, se livrou de todos, saiu correndo e foi em busca do seu amigo, mesmo no meio daquelas balas, no meio daquela tormenta, no meio daquela tempestade de tiros. Ele foi correndo o risco de ser morto. Chegando lá, ele se desviou de tudo, foi aos poucos, conseguiu chegou lá. Quando ele chegou diante do seu amigo tombado, ferido mortalmente, o seu amigo olhou para ele e disse, eu sabia que você não ia me abandonar, meu amigo. E ali ele conseguiu pegar o seu amigo e arrastar, como vocês já viram nos filmes, né? Os soldados puxando o outro, e ele conseguiu salvar o seu amigo verdadeiro. Seu amigo verdadeiro, muito ferido, mortalmente quase ferido, foi levado, e a história conta que ele foi salvo pelo seu amigo verdadeiro. Claro, foi para o hospital, aquela coisa toda. Isso retrata o quê? Esses dois soldados, amigos verdadeiros, no tempo da guerra, no tempo da luta, no tempo da tormenta, né? No tempo de realmente precisar. Eclesiastes 4, de 9 a 10, meus amados, também vai declarar o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque se cair um, levanta o companheiro. Esse texto tem sido usado muito para casamento, né? Mas esse texto aqui é de amizade verdadeira. É de amizade verdadeira. E Deus faz questão, Deus incentiva, Deus estimula na sua palavra que nós encontremos e nutramos, cultivemos amizades verdadeiras, mas mostrando o quê? A referência de quem é o amigo verdadeiro. E quem é o amigo verdadeiro? Jesus é o amigo verdadeiro. Pode olhar para o irmão do seu lado aí e diga: Jesus é o amigo verdadeiro. Fale: Jesus é o amigo verdadeiro. Amigos verdadeiros. Aqui nós aprendemos que a amizade é apoio na fraqueza. Todos nós em algum momento vamos tropeçar. Todos nós em algum momento cansamos, choramos ou perdemos a força. E amados, e Deus, na sua bondade eterna, muitas vezes Ele usa os amigos verdadeiros para nos levantar. Eu nunca me lembro, nunca me esqueci que o dia que eu estava descendo a Silva Jardim chorando. Estava no terceiro ano do seminário. Tribulação, eu tinha perdido o carro, não tinha mais carro, só estava andando de ônibus. Um sufoco danado. Situação apertada financeiramente. Eu era gerente do SESI lá em São José dos Pinhais. Viu, Augusto? Era lá em São José. Do SESI, que era lá no Pedro Russo, né? Era lá antigamente a unidade do SESI. Hoje não tem mais. E aí eu descendo ali, eu digo: vou ter que consultar meu pastor. E o pastor Cláudio morava na frente, assim, do prédio, né? Que hoje é a casa do pastor Lauro Landina. Apartamento do Lauro Landina. Eu fui lá. E aí eu chorando: pastor, o que foi, pastor? Muita luta, pastor, muita tribulação. E a irmã Noemi lembra disso. E eu chorando, o pastor Cláudio começou a dar risada. Eu falei: senhor, eu estou chorando aqui, pastor, como que foi? O senhor está rindo? Sim. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor pelo que você está passando, meu filho. Porque a Bíblia diz que quando a gente passa por isso, tribulação, a gente tem que se alegrar, porque aí está provando que você é chamado e vocacionado. Aí foi uma palavra de amigo verdadeiro. Eu fui para casa meio bravo com ele, mas depois Deus disse: está vendo? Viu que palavra? E ali Deus confortou meu coração. Amigo verdadeiro. Deus usa os amigos para nos levantar. Sabe, um amigo verdadeiro celebra sem inveja, corrige você sem ferir você, fala a verdade, mesmo que doa, mas sem ferir, sustenta você sem humilhar,
ouve você sem desprezar, porque ele tem escuta ativa, ele presta atenção no que você está falando, sabe o que é escutativa? Escutativa hoje nas empresas, e eu vim do ramo empresarial também, é você dar toda a atenção à pessoa que está falando, sabe? A gente tem a tendência só de querer falar, né? Fala, e pastor fala pra caramba, né, pastor? A gente fala muito, mas às vezes a gente esquece de ouvir. E esse amigo verdadeiro, ele quer ser ouvido, sabe? Ele quer uma escuta ativa e permanece conosco, o amigo verdadeiro, sem interesse. Sabe qual é o interesse dele? É nos abençoar, é nos amar, é nos apoiar. Agora imagine uma imagem onde existe uma ponte sobre um rio bem turbulento. Eu não consegui fazer ali para mostrar para vocês, porque não deu tempo. Mas até pensei em fazer. E pedir alguma pessoa para fazer para mim. Imagine um rio bem turbulento. Sabe aqueles rios violentos que a gente vê em alguns filmes, né? Que vão arrancando tudo, né? Vão arrancando casa, arrancando um monte de coisa. Imagine um rio bem turbulento, onde existe uma ponte sobre esse rio, bem violento. Meus amados, a amizade é assim. É como uma ponte sobre um rio turbulento, um rio violento. Por quê? Porque o rio continua forte, violento, a corrente continua perigosa, mas a ponte vai permitir uma travessia segura. Em dias difíceis, Deus muitas vezes usa esse tipo de amizade santa como uma ponte para nos conduzir em segurança. Amém? Amém? Eu já experimentei isso, talvez você tenha experimentado também. Mas tem também uma outra importante verdade comprobatória. Terceira verdade desse tema, dessa verdade, amizade sob a perspectiva de Deus. A verdadeira amizade é caracterizada e marcada pela lealdade, pelo companheirismo e pelo altruísmo. Meus amados, a Bíblia vai apresentar belíssimos exemplos de amizade. Um dos mais marcantes exemplos de amizade lá no Velho Testamento foi entre Davi e Jonatas. De quem Jonatas era filho? De Saul. Olha que queria quem matar? Davi. E olha com quem Jonatas foi nutrir uma amizade, ou Davi foi nutrir uma amizade com Jonatas. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 vai dizer que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Meus amados, isso fala, sabe do que? De aliança, de afeto sincero, de compromisso. Jonatas vai nos ensinar aqui que a amizade verdadeira, amados, não é posse. Não é posse. Não é manipulação. Não é manipulação. Eu já vivi uma experiência de uma amizade por muitos anos que se tornou manipulação. E quando eu fui percebendo, eu fui me despertando, e Deus foi abrindo meus olhos. E Deus foi abrindo meus olhos. E hoje Deus abriu meus olhos. Continua amigo, mas não é mais aquela amizade verdadeira, sabe? Porque eu percebi que durante muito tempo eu fui manipulado e não percebia. Mas não trata-se disso, a amizade de Jonatas e Davi, porque não tinha competição. Um não queria ser melhor do que o outro, pelo contrário, ali era amor, generosidade, amor verdadeiro. Ele não viu Davi como ameaça, mesmo que o seu pai queria matá-lo, mas como alguém a ser honrado e protegido, alguém que ele via como uma inspiração de Deus, como um homem que era obediente a Deus, como um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito precioso, porque vivemos dias em que muitos relacionamentos são marcados, sabe por quê? Por utilitarismo, por conveniência e por interesse. Mas a amizade baseada nos princípios de Deus não é exploração, é doação. Lembra-se do que Jesus disse? Ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Existem algumas marcas. Eu falei
em marcas também, caracterização, mas existem algumas marcas da amizade verdadeira. A lealdade é uma delas. Meus amados, quando existe lealdade na amizade, o amigo jamais abandona o outro na pressão. Lembra-se do exemplo do soldado? Quando há companheirismo, o amigo caminha junto, não deixa de caminhar, está ali junto, presente, é companheiro, mesmo no meio dos espinhos. Outra marca, altruísmo. O amigo não pensa apenas em si, pensa no seu amigo, às vezes até primeiro do que em si. Porque foi isso que Jesus ensinou em Filipenses, capítulo 2. Não é? E outra marca, amor mútuo. O amigo quer o bem do outro de forma sincera e vice-versa. Por isso, Provérbios 18, 24 vai dizer: amigo mais chegado do que o irmão. Vamos falar todo mundo junto? Amigo mais chegado do que o irmão. Meus amados, esse texto não vai diminuir a família. Ele exalta a profundidade da amizade verdadeira e aonde ela pode chegar. Por isso nós precisamos perguntar, e eu estou me encaminhando quase para o último ponto, mas antes do último ponto eu vou chamar aqui um amigo verdadeiro, e ele vai fazer algo que vai edificar muito o nosso coração. Mas a gente precisa perguntar: eu tenho sido um amigo confiável? Eu sou presença ou apenas discurso? Ou apenas fala? Eu estou perto apenas quando me convém? Ou não? Minhas amizades produzem vida ou produzem desgaste? Porque às vezes nós queremos receber amigos leais, mas não somos amigos leais, ou não nos tornamos amigos leais. Tem outra ilustração que eu queria fazer antes de convidar o pastor Juscelino, enquanto o pastor Juscelino, meu amigo verdadeiro, também vem aqui. Diz o seguinte: a amizade verdadeira é como uma árvore bem frondosa. Sabe aquelas árvores bem frondosas que tem lá em Paranavaí, né? Lá no sítio do irmão Sebastião, saudoso irmão Sebastião, né? Que eu fui lá e tomei suco de jaca, mas que coisa gostosa. Mas tinha umas árvores frondosas lá. Em dias comuns, a árvore oferece sombra. Sabe, em dias de muito sol? Em dias quentes, oferece alívio. Em dias de tempestade, a árvore frondosa oferece até abrigo, porque você não tem onde se abrigar. Você chegou e encontrou sua árvore. Não resolve todos os problemas, mas ela torna a jornada muito mais suportável. Amém? Enquanto isso, eu tenho aqui um amigo verdadeiro que vai fazer algo que toca muito o nosso coração. Ele é a voz do cantor cristão, Jocely Julião. Vai ilustrar o sermão.
agora vivo guardado no mar. Por este grande amigo, desejo aqui viver com ele, ter constante comunhão, servindo fielmente, e assim me dá prazer, ligando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Sofreu a morte por mim, um pecador, e agora vivo guardado no mal. Mas a hora está chegando. Você precisa fazer de Jesus o seu principal amigo. Vem chegando, a Bíblia diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia que no mar aqui será. Nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto, mas olha-me e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor abençoado. Porque sofreu a morte, pecador, e agora vivo guardado no mar. E agora vivo guardado no mar. Amém. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. E a última verdade é essa. Por isso que eu convidei o pastor Jocely para cantar aqui essa música, que ela tem muito a ver com essa última verdade comprobatória. Mais uma verdade comprobatória da amizade sobre a perspectiva ou na perspectiva de Deus. Qual é essa verdade? É que acima de toda amizade humana, a maior honra é ser amigo de Deus. Não há maior honra do que essa, de ser amigo de Deus. Aqui, meus amados, está o ponto sublime dessa mensagem. Porque você pode ter amigos na vida, e amigos verdadeiros, isso é bênção. Mas a pergunta mais importante não é apenas tenho bons amigos. A pergunta maior é: tenho amizade com Deus? Eu sou verdadeiramente amigo de Deus? E é aqui que Abraão surge como um dos exemplos mais extraordinários de toda a Escritura. Nós falamos de Isaías 41:8, quando Abraão é chamado de meu amigo por Deus. Deus chama Abraão de meu amigo. Você já imaginou que coisa tremenda? Saiu da boca de Deus: Abraão é meu amigo. Por que será?
Porque Abraão creu, porque Abraão obedeceu, porque Abraão seguiu, porque Abraão andou com Deus, porque Abraão, sabe, seguiu a todo o conselho de Deus, inclusive na hora de sacrificar o seu filho, Isaque. Vocês se lembram disso? 2 Crônicas 27, também anote aí, para você olhar em casa depois, também vai apresentar Abraão como amigo de Deus. Tiago 2,23 reafirma dizendo: Abraão creu em Deus e por isso foi chamado de amigo de Deus. Abraão não foi perfeito. Abraão teve muitos defeitos, vocês sabem muito bem disso, não é verdade? Abraão chegou a não crer, né, que teria um filho. Lembram-se disso? Sara, a sua esposa Sarai, né? Depois Abraão, ele acabou pegando uma serva para ter filho, porque não creu, porque não persistiu crendo. Ele teve suas dificuldades também, mas ele viveu uma relação de fé, de obediência e de intimidade com o Senhor. E é isso que nos inspira também, deve nos inspirar. Abraão confiou em Deus e por isso ele foi imputado com essa característica. Ele creu naquilo que nunca tinha visto e que não sabia como seria. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que mana leite e mel, que eu vou te mostrar. Ele saiu da sua casa, deixou os seus parentes, deixou tudo e a todos para obedecer ao chamado e ao líder de Deus. O que é que fez de Abraão um amigo de Deus? Primeiro, Abraão ouviu o chamado de Deus. Segundo, Abraão andou por fé. Nós precisamos, não é, dar ouvido e sermos sensíveis à voz do Espírito. Isso também é ouvir o chamado de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos fala pela palavra de Deus, lida, estudada todos os dias, meditada todos os dias. Quando deixamos de lê-la todos os dias, nós estamos deixando de ouvir o chamado de Deus. Abraão andou por fé, Abraão obedeceu, Abraão desenvolveu essa intimidade com Deus. O texto bíblico vai nos mostrar em vários lugares que ele edificava altares, aonde ele ia. Ele invocava o nome do Senhor. Aonde ele estava, ele invocava o nome de Deus. Ele cultivava comunhão com Deus. Não era uma relação superficial, era profunda, íntima. E nós, quando vamos ao banco, e nós, quando estamos na fila de um banco, nós, quando estamos no nosso trabalho, nós, quando estamos conversando com os vizinhos, e nós, quando estamos com visita em casa, o que fazemos? Demonstramos estar erguendo altares para Deus também na frente dessas pessoas ou não? Sabe, Abraão alinhou o seu coração ao propósito de Deus. Ser amigo de Deus é querer o que Deus quer, é amar o que Deus ama e é se submeter ao que Deus diz. Meus amados, ser amigo de Deus deve moldar a forma como nos relacionamos com as pessoas. É isso que precisa acontecer para sermos amigos de Deus e para sermos recebidos como esse amigo de Deus. Sabe, quando viermos a viver amizade com essas pessoas, transbordarmos esse amor de Deus para elas, resplandecermos essa luz de Jesus. Quando alguém vive amizade com Deus, isso transborda para os relacionamentos humanos. Porque quem anda com Deus aprende a ser mais leal. Quem anda com Deus aprende a ser menos egoísta. Aprende a amar com mais verdade. Aprende a perdoar com mais prontidão. Aprende a servir com mais humildade. Aprende a valorizar as pessoas acima dos seus interesses. Em outras palavras, não há como ser amigo de Deus e continuar sendo indiferente ao próximo. Porque a amizade com Deus vai nos ensinar a sermos amigos melhores, a sermos amigos verdadeiros, a sermos amigos dispostos a doar, a entregar e a estarmos dispostos até dar a nossa vida, como o Senhor Jesus nos ensina. Quem conhece o coração de Deus aprende a tratar as pessoas com graça, com compaixão, com paciência e com amor. Meus amados, a pergunta que nós devemos fazer nesta semana, que celebramos o dia do amigo, o culto do amigo hoje,
Minhas amizades me aproximam de Deus? Tenho sido bênção na vida dos meus amigos? Sou amigo apenas na festa ou também na dor? Estou refletindo o amor de Cristo nas minhas amizades? E acima de tudo, estou vivendo perto de Deus mesmo? Com intimidade com Ele? Eu tenho cultivado essa intimidade com Deus? Eu posso dizer que caminho com o Senhor Jesus como Abraão caminhou com Deus? Concluindo, a amizade nos ensina, a Bíblia nos ensina, melhor dizendo, que a amizade é um dom precioso. Amigos verdadeiros, como eu já disse no início, são presentes de Deus para a nossa caminhada, para a nossa jornada, porque eles vão nos sustentar. Deus proporcionou para isso, para nos sustentar, para nos corrigir, para nos fortalecer e para nos encorajar. Mas a maior verdade dessa reflexão essa noite, amados, é que a amizade humana, por mais bela que seja, nunca, jamais será maior do que a amizade com Deus. Você pode dizer amém? Amém. Porque Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu, obedeceu, andou em intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor espera, que nós também sejamos íntimos com Ele, que nós tenhamos uma vida comprometida no seu altar. Esse continua sendo o maior convite do céu para cada um de nós. Viver perto do Senhor, confiar nele, ouvir sua voz todos os dias por meio da sua palavra e andar no seu caminho. Em um mundo de amizades superficiais, Deus me chama e chama você nessa noite a um relacionamento muito mais profundo com Ele. Em um tempo de vínculos frágeis, de vínculos absolutamente superficiais, Deus vai nos chamar à lealdade. Em uma geração marcada pelo individualismo, em que as pessoas estão mais preocupadas somente com as suas necessidades, com seus desejos, com seu consumo, com seu conforto, Deus nos chama essa noite à prática do amor mútuo e, acima de tudo, nos chama para perto dele, para sermos seus amigos de verdade. Deus deseja que nós sejamos amigos dele, assim como ele foi de Abraão e Moisés. Meus amigos, ter amigos é uma bênção. Ser amigo é uma grande responsabilidade. Ser amigo de Deus é a maior honra que alguém pode receber e pode ser. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude a cultivar amizades santas, leais e amorosas. E que, acima de tudo, Ele nos ajude a viver de tal modo que a nossa maior alegria seja sempre andar perto dele, seja sempre andar obedecendo a Ele, seja sempre desejando ter íntima comunhão com Ele. Porque quem anda com Deus, sabe o que acontece? Aprende a amar melhor as pessoas. E quem conhece a amizade de Deus nunca mais vê a vida da mesma maneira. Que Deus nos abençoe. Neste culto do amigo, talvez o Senhor esteja nos chamando para duas decisões. A primeira decisão, restaurar amizades humanas que precisam de mais verdade, de mais lealdade, de mais amor. Mas a segunda, mais importante, restaurar nossa íntima amizade